Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, oitavo ano, seja bem-vindo à nossa primeira aula de ciências com a professora Ariana. E para iniciar nossa primeira aula de ciências do ano, nós vamos estudar modelos atômicos. Então, nessa nossa aula, a gente vai abordar o tema atomística. Dentro de atomística, nós vamos falar da evolução dos modelos atômicos, tá? O estudo da atomística, ele vai estudar o átomo, ok? Mas, professora, o que é um átomo? Um átomo é o principal componente da matéria, ok? E o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem até aí? Vamos lá. Eu falei que a gente vai estudar a evolução dos modelos atômicos. O que é um modelo atômico? Eu coloquei aí para vocês. Modelos atômicos são teorias baseadas na experimentação feita por cientistas para explicar como é o átomo. Então perceba o seguinte, que os modelos, eles não existem na natureza. O que existe na natureza é o átomo propriamente dito, ok? Aí eu coloquei para vocês mais uma vez, os modelos não existem na natureza. São apenas explicações, representações para mostrar o porquê de um fenômeno. Muitos cientistas desenvolveram suas teorias. Então, entrando nessa evolução ao longo da história da representação dos modelos atômicos, vou começar aí com vocês falando sobre John Dalton, tá? Vamos começar falando de John Dalton. John Dalton, baseado nas leis das transformações químicas, ele chega a uma conclusão, a uma ideia do que é o átomo. Ele diz que o átomo é uma esfera, tranquilo? Essa esfera é maciça, ou seja, ela é totalmente preenchida internamente, indivisível e indestrutível. Para você tentar perceber a ideia de Dalton do átomo, imagina uma bola de sinuca ou uma bola de bilhar, ok? Então, recapitulando, Dalton, o átomo é uma esfera maciça. Quando eu digo que a esfera é maciça, é internamente totalmente preenchida, indivisível e indestrutível. Então, vamos lá. Então, o segundo modelo aí ao longo da história da química, a gente pode falar do modelo de Thomson, tá? Como é que Thomson chega à ideia do átomo para mostrar a comunidade? Ele trabalhou, na verdade, não com o átomo propriamente dito, ele estava trabalhando com o experimento entre a relação eletricidade e matéria. E a partir desse experimento, ele chegou à conclusão que era o átomo para ele. Quero deixar bem claro que essas representações, como a gente falou de Dalton, e que eu estou falando agora de Thomson, é que eles acreditavam naquele determinado momento, tá? Então, estamos trabalhando com a relação entre a matéria e a eletricidade. Ele descobre primeiro que uma partícula, e essa partícula é denominada de elétrons. Ele diz que os elétrons estão dentro do átomo. Então, diferentemente de Dalton, o átomo ele é divisível, porque dentro dele tem alguma coisa menor que ele. Além disso, ele fala que é uma esfera maciça e totalmente preenchida, onde ali dentro tem uma pasta carregada positivamente, onde aí na representação eu vou ter os sinaizinhos aí de positivo, ok? Como você pode observar aí na imagem, e com os elétrons distribuídos aí dentro de maneira homogênea, tornando assim essa esfera eletricamente neutra, tranquilo? Então, resumindo aí, vamos lá, para pontuar aí os principais de Thomson. Então, ele descobre os elétrons, ele fala que esse átomo é uma esfera maciça, porém, ela é divisível sim, porque dentro dele tem elétrons e dentro dela
Além dos elétrons, eu tenho uma massa, uma pasta carregada positivamente, onde os elétrons estão aí distribuídos de maneira homogênea, tornando assim o átomo, na visão de Thomson, que ele é eletricamente neutro, tá? Na visão de Thomson. Caminhando aí ao longo da história da química, depois eu tenho aí os manuscritos e o modelo de Rutherford. Então, Rutherford, em momento algum, assim como Thomson, estava preocupado em saber o que era o átomo, tá? Na época dele, em que ele propõe a ideia de átomo, estava todo mundo estudando, ligado em um fato novo, que era a radioatividade. Vamos lá, quero deixar aqui claro para vocês que a radioatividade, a gente vai estudar um fenômeno da emissão da radiação por núcleos por átomos estáveis, gerando átomos estáveis, tranquilo? Então, para Rutherford pegar essa representação, ele pegou um experimento. Olha só, ele tinha uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo, ele tinha material que era emissor de partículas do tipo alfa, de emissões do tipo alfa, e na frente ele colocou uma barreira. Essa barreira era uma lâmina bem fininha, tá? E essa lâmina bem fininha era de ouro, ok? Então, se é matéria, ocupa espaço. Então, ali naquela lâmina eu tenho átomos. Então, ele começou a incidir partículas alfa ali. Aí ele percebeu que a maioria passava, pouquíssimas batia e voltava. Então, ele chegou à conclusão seguinte: bom, esse átomo ele tem duas regiões distintas. Uma que a partícula alfa atravessa e a outra que ela bate e volta. Essas duas regiões distintas, uma ele chamou de eletrosfera, onde estão representados aí por esses sinais negativos os elétrons, e aí no meio, bem pequenininho, eu tenho o núcleo carregado positivamente. Essas partículas positivas, Rutherford, denominou de prótons. Então vamos lá. Como é que fica então, professora, resumindo aí o átomo de Rutherford? Rutherford diz que o átomo ele apresenta duas regiões, uma região central que é o núcleo carregado positivamente e a região periférica eu tenho os elétrons carregados negativamente em movimentos. Ok? Tranquilo? Bom, e para a gente finalizar a evolução dos modelos atômicos, eu tenho Niels Bohr. Niels Bohr fica intrigado com o movimento dos elétrons ao redor aí do centro e da não colisão dos elétrons com o núcleo. A gente sai daqui de Rutherford para Bohr, da física clássica para a física quântica. Hoje ele diz o seguinte: a gente sai daqui da física clássica para a física quântica, onde ele diz o seguinte aqui: os elétrons eles vão estar girando ao redor do núcleo, seguindo a trajetórias circulares, por ele denominado de órbitas, e onde essas órbitas, para impedir a colisão de elétrons com o núcleo positivo, apresentavam energia. Então, estou trabalhando aqui com a ideia da energia quantizada. Então, resumo do modelo de Bohr. Vamos lá. Bohr diz que o átomo ele tem duas regiões, um núcleo positivo e os elétrons estão orbitando esse núcleo, ou seja, eles seguem trajetórias circulares. E essas trajetórias circulares apresentam uma energia quantizada, e esta energia quantizada impede a atração núcleo com a eletrosfera. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, para a gente finalizar essa aula. Estou falando de atomística. A atomística é o estudo do átomo. Dentro da atomística, a gente vai estudar a evolução dos modelos atômicos. Vamos lá. Modelos atômicos, eles são teorias, tá? São maneiras de representar um fenômeno. E esses modelos não existem na natureza.
Como eu disse anteriormente, é uma maneira que a gente encontrou na ciência para mostrar uma comunidade, um determinado fenômeno, um determinado acontecimento. E é isso aí. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!